A palavra de Deus diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ou seja, o pai ou a mãe tem a capacidade de provocar a ira no filho. Ou seja, de irritar o filho. E a gente sabe, não só os pais, como os filhos também sabem fazer com os pais. Os filhos sabem irritar os pais sabem irritar os filhos, porque nós conhecemos bem uns aos outros em casa. Mas Deus está falando para os pais: não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina, quer dizer, no ensinamento, e na exortação do Senhor. Que isso quer dizer o seguinte: é importante, como pai, como mãe, saber a diferença entre castigo e correção. Castigo é uma coisa, correção é outra coisa. O que é castigo? Castigo é: você errou, agora você vai pagar. Você pune a pessoa por ter errado. Isso é castigo. Correção é: você errou, não é assim que se faz, eu vou te mostrar como é que deve ser feito. Você mostra uma maneira melhor. Então, uma coisa é castigo, outra coisa é correção. O que irrita normalmente os filhos? Correção ou castigo? Castigo. O que irrita é o castigo, porque o castigo tem pouco aprendizado. O castigo normalmente leva a pessoa que sofre o castigo a sentir algo ruim contra o castigador. Ah, você é mau. Não é isso que o filho pensa, a filha pensa: ah, você é mau, você não me deixa, etc. Mas a correção, apesar de muitas vezes também não agradar, porque a gente não gosta de ser corrigido, de ser apontado o erro, mas ela tem um benefício. Se uma pessoa é corrigida e é inteligente, porque só o burro resiste à correção, mas o inteligente ama a correção, o inteligente ama a disciplina, porque sabe que é para o seu bem. Então, quando a pessoa é corrigida, se ela for inteligente, ela vai pensar: poxa, foi mal, é ruim saber que eu errei, é ruim ter de mudar, mas é para o meu bem, e graças a Deus eu tenho alguém para me ensinar. A gente vê que Deus trabalha assim, né? As pessoas às vezes erram quando elas pensam que Deus castiga, né? Deus não castiga ninguém. Quando Davi errou, quando ele pecou, quando ele adulterou, ele matou, né? Deus foi lá e corrigiu Davi. E falou: você pecou, você errou. E Davi reconheceu o erro dele, então Deus deixou Davi com as consequências do erro dele. Então Davi sofreu depois disso, na família, ele sofreu muito, mas por causa das consequências. Foi uma consequência. Então, Davi não culpou a Deus pelas consequências, porque ele sabia que as consequências eram dele, do erro dele. Mas o castigo não. O castigo, quando o pai castiga o filho, normalmente, primeiramente, eu sei o que é isso, porque eu já castiguei meu filho, quando ele era pequenininho, castiguei ele algumas vezes. E a gente castiga porque a gente está com raiva. Não é para corrigir, não é para corrigir ele, ajudar ele, não é por ele, é por nós. Então você castiga ali: agora você não vai mais ter isso, agora você não tem mais isso aqui, agora você não vai mais lá, agora você vai ficar preso no seu quarto, agora, né? Naquela época que isso era castigo, hoje todo mundo faz. Então, a gente faz, mas a gente faz porque a gente está com raiva do que ele fez. Então a gente desconta nele a raiva castigando. Por isso que ele não aprende nada. Ele não aprende nada porque ele sente essa raiva. Ele sente essa raiva que você tem do seu filho. Ele sente. E ele se sente,
injusto, isso aqui é injusto, eu errei e agora era para ela me amar mesmo assim, mas ela me odeia. Então a criança não tem estrutura para lidar com a raiva dos pais, com a ira dos pais. Por isso diz aqui que os pais não devem irritar, provocar, porque a criança provoca os pais, realmente. A gente sabe muito bem disso. Mas é criança. E a Bíblia fala para os pais. Por quê? Se a criança irrita até mais, né? Mas porque o pai, a mãe, tem estrutura, tem que saber. Tá? É maior, sabe mais, deveria saber. Tem a maturidade, tem a estrutura para lidar com o erro dos seus filhos. Então, Deus, Ele trabalha assim. Ele corrige a gente. Olha, você errou isso aqui. Você não deveria ter feito isso aqui. E você, então, sabe que você errou e você já espera perder por isso. Então, por exemplo, o homem, né, comete adultério. Ele pede a Deus perdão. Deus perdoa. Mas ele vai ter que confessar. E quando ele confessar o adultério dele para a mulher, ele pode perder a mulher, ele pode perder o casamento. Ou ele vai ter que lidar, vai ter que reconstruir a confiança. Quer dizer, as consequências. Deus não está punindo ele. Deus não está castigando. Agora você vai ver só, você vai ser infeliz, você vai ser infeliz no casamento. Não, ele está lidando com as consequências do erro dele. Então, é muito mais eficaz, né? Porque a pessoa aprende. Está vendo? Olha só como eu perdi isso aqui, então eu não vou fazer mais isso aqui. As consequências ensinam a criança, o jovem, como a vida funciona. Você não pode poupar o seu filho das consequências, porque a vida não vai poupar o seu filho das consequências. Então, seu filho tem uma atitude que vai gerar uma consequência, deixa ele sofrer a consequência. Porque se você não ensinar, a vida vai ensinar da pior forma possível. Então, consequências sim, castigo não. Correção sim, castigo não. Corrija, o inteligente vai aprender e não vai errar mais. O burro vai ter que sofrer um pouquinho de consequência. Quem sabe a consequência ensina. É ou não é? Mas tem sempre a opção da inteligência. Tá bom? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!